Hoje está aqui no estúdio da Progresso para conversar conosco o secretário de Meio Ambiente aqui de Juí, Valmir de Quadros, porque na última sexta-feira foi acertado contrato de prestação de serviço no tocante à coleta do lixo aqui em Ijuí. Esse contrato é emergencial por 180 dias devido que a Via Norte, que fazia o recolhimento dos resíduos, tanto na coleta seletiva quanto no lixo orgânico, não teve, digamos assim, interesse, Valmir, em renovar o contrato. E agora temos uma empresa nova. Como é que vai ser esse processo? Nós assinamos, através do DEMASE, na última sexta-feira, um contrato emergencial de até 180 dias com a empresa Ansus de Cruz Alta, que faz 6 meses, portanto. 6 meses, até 6 meses. A Ansus é de Cruz Alta. A Ansus, ela tem sede em Santa Maria, mas ela faz o serviço em Cruz Alta, Livramento, aqui perto ela faz em Santiago e também em Itaqui, como Dom Pedrito e São Gabriel. Sim. Então é uma empresa que já é consolidada no estado, no setor, nessa atividade de coleta de resíduos, uma empresa que já está no mercado há bastante tempo. Então tem toda isso é importante porque isso significa ter uma estrutura que sustenta uma boa coleta, um bom serviço. Qual foi, secretário Valmir de Quadros, a razão preponderante para a não renovação de contrato de prestação de serviços da atual empresa? Objetivamente, nós fizemos uma licitação, o município fez uma licitação em julho de 2013, que teve início lá em dezembro do ano anterior ainda. Desse processo licitatório, inclusive com a participação também da Ansus, que foi vencida pela Via Norte, então a Via Norte utilizou esse contrato do dia 27 de julho de 2013 até sábado, dia 26 de julho de 2014. Em um contrato público prevê o ajuste pelo IGPM. E este ajuste pelo IGPM prevê que seja um acordo entre as duas partes. Tem que ter a vontade e o desejo de continuar com o contrato tanto da Via Norte, da empresa contratada, quanto do município. O município sempre teve essa condição de continuar o serviço com a empresa Via Norte. Sempre foi esse o desejo da continuidade com a empresa. Entretanto, os valores pedidos, solicitados pela empresa, foram muito excedentes. O valor foi de R$ 138. O contrato... R$ 138 que se refere a tonelada. Sim. A tonelada, então isso é importante, claro, que toda a comunidade seja esclarecida também disso, que todo o resíduo, ele é pesado, então quando passa uma rota, o caminhão coleta, ele passa na balança, vê o peso total, descarrega no transbordo, volta, pesa novamente, e aí sim, sempre o peso quem faz a realização do peso é o município. Então, nesse sentido, com esse valor de R$ 138, e nós pagávamos R$ 102, é um valor muito elevado. Né? 36 e que a condição real é que nós não podemos arcar com essas consequências. As consequências seriam, sem dúvida, afetaria muito o balanço econômico e financeiro do município. Então, não teve esse acordo, e aí sim que partiu então para a contratação emergencial de uma situação nova, com uma outra empresa, que é a Ansus, e a partir de então, já trabalhando nessa semana, nós já havíamos trabalhado anteriormente também, já havíamos dando essa continuidade para fazermos o mais breve possível, então, um novo processo licitatório, e que terá uma nova empresa ou a continuidade de uma ou de outra. Então, a abertura do processo de licitação, as empresas que vão participar, e já não sabe quem será a vencedora. Esse processo vai abrir quando? O mais breve possível, né? Porque ele é um processo muitas vezes demorado, tem recursos, a apresentação de propostas, aí até chegarmos a um veredito, isso pode demorar meses, como aconteceu na licitação passada. 5 meses. A licitação passada, em que a Via Norte ganhou, demorou um prazo de 5 meses. Como nós temos um prazo máximo de 180 dias, então é urgente que nós façamos isso o mais breve possível. É claro que nós temos que atualizar planilha, tem um trabalho, mas principalmente os orçamentos que atualizam a planilha
que demandam o custo final. Até aproveitar a estada aqui do secretário Valmir de Quadros, depois o titular, né, o homem responsável pelo nosso Demase, o Dante Yuri Ponce Trindade, também vai trazer as suas considerações por aqui. Aproveitar sua estada aqui, Valmir de Quadros. No tocante à instalação de lixeiras aqui no centro da cidade, uma pergunta inclusive que alguns ouvintes nos repassaram agora, tem nos repassado nos últimos dias, há a previsão de que isso ocorra? Sim, há uma previsão. A Secretaria do Meio Ambiente fez um projeto, que vai ser um projeto financiado pelo próprio município. Então, tem o perímetro central aqui do centro, mais alguns outros locais pontuais serão colocadas lixeiras. Nós fizemos o projeto, idealizamos o tipo de lixeira para condicionar o volume, condicionado também ao número de lixeiras por quadra. Também pensando em relacionar com a questão da limpeza também, não é só instalar a lixeira, também tem aquela pessoa que com a varrição, então é uma associação entre o perímetro central com o local de varrição e mais outros pontos pontuais em que a Secretaria de Desenvolvimento Urbano estará nos próximos dias então fazendo a aquisição dessas lixeiras, depois para a instalação. Ainda no tocante a valores, Valmir, esse valor que o senhor se refere, R$102 de coleta de tonelada do lixo orgânico, isso? Exatamente. Ele vai continuar por enquanto agora? Esse valor agora no contrato emergencial ele foi alterado, porque foi alterado. Tinha uma proposta de R$138, o município pagava até então R$102 da licitação, e o que nós devíamos fazer a correção pelo IGPM. Sim. Essa correção do IGPM jogava uma proposta para R$111, R$112. Chegamos a fazer, dentro das condições financeiras do município, uma proposta em torno de R$120. Mas mesmo assim, claro que essa proposta foi no sentido de pela qualidade do serviço. Então a Via Norte era uma empresa que tinha, aqui em Juí, dos últimos tempos, tinha um bom serviço, um bom trabalho, a coleta funcionava bem, tanto dos resíduos orgânicos quanto dos recicláveis, mas infelizmente a proposta não foi interessante para a empresa, e aí partimos então com a mesma base de proposta para buscar outra empresa. Mas por enquanto a coleta do lixo em Juí para o consumidor, para o morador da cidade e do interior, ela não vai aumentar? Não tem alteração de preço, não é essa a ideia. Justamente tudo que nós estamos aqui apresentando tem esse objetivo, de não alterar preço, por isso então da substituição de empresa. Talvez a condição real é isso, tem um valor X que é arrecadado pelo município. Esse dinheiro é vinculado a uma conta e esse dinheiro todo ele é para a realização desse serviço. Então o objetivo é esse, não alterar preço, então tudo isso que aconteceu, mas na prática é importante, então o Dante vai agora apresentar, hoje já tem um novo trabalho com a nova empresa, a estrutura de caminhões, de pessoal, toda ela foi também incorporada pela nova empresa, mas aqui é importante que se diga que tem um outro fato importante, que vários municípios têm tido problemas e que nós aqui em Juí, felizmente nós tivemos todas as contas de 2013 até abril de 2014 aprovadas da primeira vistoria. Na primeira fiscalização pelo Tribunal de Contas, todas as contas de lixo foram aprovadas, não teve nenhum apontamento do Tribunal de Contas, e isso apresenta então que a gestão dos resíduos do ponto de vista econômico, da coleta, do transbordo, do destino final, foi aprovada já na primeira fiscalização, e isso é diferente. A gente vê várias reportagens, vários municípios de todas as regiões, de todo o país, com problemas com o Tribunal de Contas. Então o Ijuí tem essa condição de ter sido aprovado na primeira fiscalização. Isso nos deixa muito contentes, acima de tudo, porque a gestão está sendo correta, não tem problema nenhum, e é esse legado então que nós passamos para o Demase a partir de hoje, então, com esse novo contrato emergencial. Dante, no tocante a esse contrato, agora o Demase é que faz a gestão dessa empresa, enfim, desse processo de recolhimento de lixo aqui em Ijuí. Por que dessa mudança para o Demase, que antes era feita pela Secretaria de Meio Ambiente? Essa mudança ela já estava prevista, Quando o Demase foi criado, e eu digo com bastante tranquilidade, em função de ter participado da comissão que criou o Demase, da comissão que participou também
da negociação da contratação do novo contrato da Corsan. O prefeito me designou para fazer parte das duas comissões em função do assessoramento jurídico das comissões. Lá, quando nós criamos o DEMASE, então, a equipe, o DEMASE foi criado e está na lei de criação dele para gerir os processos de saneamento básico no município de Juí. O saneamento básico, a gente tem que entender que tem 4 eixos principais, né, que seria o abastecimento e tratamento de água, a coleta de esgoto cloacal, o tratamento do esgoto cloacal, a questão também da drenagem pluvial e de resíduos sólidos. Então era uma coisa bem natural, ela estava planejada pela administração, o prefeito Balim tem um conselho gestor que assessora ele, algumas secretarias, alguns secretários têm assento nesse conselho gestor, o DEMASE tem assento lá, a gente participa desse conselho já de longa data, antes de estar no DEMASE também, como assessoria jurídica também, e havia um planejamento todo pronto para que o DEMASE assumisse o serviço ao final do ano, tanto que, orçamentariamente, a taxa de coleta de lixo já estava alocada no orçamento do departamento. Sim. Em função da possibilidade da Via Norte renovar o contrato, nós não aumentaríamos os custos, ele ficaria até o final do ano e ao final do ano a gente faria a transição. Então, com a desistência da Via Norte de manter o serviço em função desse equilíbrio financeiro que não foi possibilitado, né, em função de nós tentarmos proteger o erário, porque, na verdade, para explicar tecnicamente o que aconteceu, como disse o secretário, a gente tinha uma planilha de preços que apontava R$110 por tonelada. A proposta da Via Norte 138, ela era inviável. O maior ponto de desequilíbrio que a Via Norte apresentava era a questão de depreciação de veículos, que impactava bastante na planilha. E depreciação de veículos é uma coisa que a gente tem que ter uma certa... Todos os itens que compõem uma planilha de preços para chegar no preço dessa coleta e transbordo de resíduo, ela é pautada em cima de critérios técnicos, né? Então a gente avalia quanto é o desgaste de um pneu, qual é o consumo de combustível, tudo isso é planilhado. E essas planilhas, elas têm, via de regra, um limite que é utilizado em todo o solo brasileiro. A Via Norte pedia uma depreciação acima de 1,60. Nós temos casos aí de municípios que tiveram apontamentos do Tribunal de Contas com 0,88. E 0,88, diga-se de passagem, é um critério utilizado pela Receita Federal para depreciação de veículos. Mas, como a gente tem que obedecer sempre à legalidade dos atos, não havia possibilidade jurídica de contemplar a proposta da Via Norte. Financeiramente, como disse o secretário, a gente tentou chegar, e dentro da legalidade, adequando alguns pontos da planilha, e conseguimos chegar até um pouco mais de R$120, mas a empresa se mostrou, então, desinteressada com essa proposta, o que obrigou, então, que a gente fizesse uma contratação emergencial. E daí, dentro dessa possibilidade de fazer essa contratação emergencial, o conselho gestor, o prefeito, a administração, então decidiram que já assumiria agora o DEMASE para ficar dentro da sua temática, na verdade. A estrutura da ANSUS, que tem sede em Santa Maria, que já começou no sábado a coleta do lixo aqui em Juí. Começou hoje, certo? Ela vai se manter a mesma, com 4 caminhões para o lixo orgânico e 2 para o reciclável. Sim. E também o escritório dela vai ser no mesmo local onde era o escritório da Via Norte, ou não? Nós estivemos na sexta-feira lá, junto com os diretores da ANSUS, lá na Via Norte, e a princípio eles assumiram desde a alocação do próprio prédio, sim, como toda a mão de obra que lá existia. Sim. Então, na verdade, para a comunidade... Os funcionários, eles vão ser mantidos. Sim, o passivo trabalhista, ou seja, não vai haver uma rescisão de contrato com aquelas pessoas, as pessoas vão continuar mesmo que prestam serviço, o local ainda continua o mesmo. Que é na 21 de abril? É no Assis Brasil. Assis Brasil, perdão. Desculpa, não me lembro, perto da Rio Grande do Sul ali, não me recordo o nome da rua agora, perdão. Mas, enfim, a estrutura vai ser a mesma para a comunidade, a aparência é que vai continuar o serviço da mesma forma. A ideia, é claro, é terminar essa nova licitação o mais breve possível, né? Nós podemos, sim, ter alguns problemas aí, como houve na outra, como também não podemos. De imediato, se pode já repassar para os nossos ouvintes, para os cidadãos aqui de Juí, que o regime de recolhimento, em termos de turnos, de períodos de recolhimento para os orgânicos, para os inorgânicos, em tese não vai sofrer alteração. Não sofrem alterações. Continua o serviço sendo prestado da mesma forma. Com o mesmo número de caminhões, o mesmo número de coletores, não muda nada. Agora uma pergunta que eu faço, Dante, a diz respeito ao seguinte: o valor pago pela ANSUS, para a ANSUS, vai ser um pouco maior do que era pago para a Via Norte, na tonelagem de resíduos orgânicos. Do valor que era de 102, agora é 120. Vai ter esse valor aumentado para o custo do lixo. E não vai ser aumentado nesse primeiro momento para o morador aqui de Juí. Como é que vai funcionar isso? Como é que vai ser feito essa reestruturação financeira para, no momento que você tem o aumento do custo e não o aumento, por enquanto, para o morador? A dotação orçamentária prevista para o resíduo sólido nesse ano, ela é suficiente para pagar.
Para esse ano, sim. Para esse ano, sim. Para o ano que vem, segundo as projeções que nós temos, também será. Aí é uma equação que depende também da comunidade, né? Ou seja, as pessoas não podem se furtar de fazer a sua triagem em casa. É muito importante a gente ter consciência do seguinte: é ruim quando a gente recebe a notícia que vai aumentar uma taxa, né, de um serviço que é permanente. Mas a gente tem que lembrar que a causa desse serviço somos nós. A contrapartida do cidadão. Então, a contrapartida do cidadão, para que não aconteça a elevação da taxa, é o quê? É aumentar a triagem na sua residência. Não custa ter dois lixinhos lá na cozinha, um cestinho de lixo, aí você compra em lojas aí por R$1, R$2. Né? Melhorou um pouco isso aí aqui em Juiz? Melhorou, tem melhorado na prática, né? Contribuindo com a fala do Dante. Nós trabalhávamos há 2 anos atrás com um caminhão do resíduo reciclável. Hoje nós estamos trabalhando com 2 caminhões contratados, mais o perímetro central que as associações de catadores fazem a coleta. Então o número de caminhões e o número de cargas que retira todo dia de material reciclado é a prova que o volume tem aumentado bastante, mas mesmo assim o percentual, a média, de quando foi feita a licitação antiga até então, era 1.275 toneladas mês. Nós já estamos com uma média de 1.310. Então é crescente o número de resíduos orgânicos coletados na nossa cidade. Nosso tempo está esgotado, temos as notícias das 8. Agradeço ao Dante Trindade, diretor do DEMASE aqui de Juí, e ao secretário de Meio Ambiente, Valmir de Quadros, a respeito, então, falando dessa mudança da coleta do lixo aqui no município. O telefone é o 3333 33 79 32 3379. Esse continua sendo o mesmo telefone de contato com a Via Norte para qualquer dúvidas. Aquele lixo que fica em casa, Ansos, né? Agora com a Ansos. Que era com a Via Norte, continua sendo o mesmo telefone com a Ansos.